Bom dia, alunos! Hoje nós vamos dar continuidade a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos trabalhar temas importantes, que são os advérbios. Nós vamos trabalhar temas importantes também, que são os lugares em inglês, alguns textos. Hoje nós vamos aumentar o nosso vocabulário acerca de algumas palavras. E em termos gramaticais, nós iremos aumentar também o nosso conhecimento através do estudo dos advérbios. Então vamos primeiramente a algumas palavras, alguns places, alguns lugares. Bank, library, que é a biblioteca, lottery retailer, que é a casa lotérica, police station, que é a delegacia, school, que é a escola, college, que é a faculdade, drugstore, que é a farmácia, hospital, que é o hospital, church, que é a igreja, snack bar, que é a lanchonete, store, que são as lojas, que é uma loja, museum, que é o museu, bakery, que é a padaria, bus stop, parada de ônibus, gas station, posto de gasolina, square, que é a praça, city hall, que é a prefeitura, e o supermarket, que é o supermercado. Bom, vamos analisar esse texto. Esse texto nós estamos in a snack bar, em uma lanchonete. Walk in the street, caminhando na rua. Jean, I'm hungry. Tá falando, Jean, eu, lembrando, I'm é a forma contraída do verbo to be, I am. Então, I'm hungry, eu estou com fome. E o Jean respondeu, and I'm thirsty, e eu estou com sede. Lembrando, olha a forma contraída do verbo to be. Seria I am. Como é a forma contraída, você tirou a fora, colocou o apóstrofo, I'm. Let's go to a snack bar. Let's go. Vamos para a lanchonete. It's a good idea. Isso é uma boa ideia. Let's go to that one. Eu vou com você também. Então vamos juntos. Oh, it's a good one. Isso é muito bom. In an snack bar. Waiter, garçom, please, por favor. O garçom, yes, please, por favor, give me a lemonade. Me dê uma limonada, traga para mim uma limonada. O garçom, yes, here it is. Aqui está. And for me, para mim, please, por favor, a sandwich, um sanduíche. O garçom, well, just a moment, só um momentinho. Going out, depois de algum tempinho, o Joey, what a good snack bar. Isso aqui foi uma boa lanchonete. Então, nessa situação, nós temos duas pessoas que estão com fome, o outro estava com sede, como ele foi demonstrado, thirsty, estou com sede, o hungry, estou com fome. Chega na lanchonete, pedem uma limonada, pedem um sanduíche e gostaram muito bem dessa snack bar, dessa lanchonete. O próximo texto, in a supermarket, indo em um supermercado. Lembrando, wife é esposa, husband é o marido, clerk é o balconista, o atendente que está lá. Então vamos ver nesse diálogo. A wife fala, John, we have no sugar, no bread, no coffee, no butter, no rice, no beans, no vegetables. What else? Let me see in the refrigerator. She opens the refrigerator. Bring also milk, cheese, beer, tomatoes, and meat. Well, I'm going to buy all these things in the supermarket. In the supermarket. Clark, please, can you deliver all these things on the list at my house? Certainly. What's your address? I live at 10 Liberty Street. Ok, thank you. Então, nessa situação aqui, neste texto, nós temos uma esposa que está falando para o marido dela, o John, que nós não temos açúcar, não temos pão, não temos café, não temos manteiga, não temos arroz, feijão e nem vegetais. Aí o marido pergunta, alguma coisa a mais, what else? Aí ela falou assim, vamos ver lá na geladeira? Então ela vai abrir o refrigerador, a geladeira.
Aí ela também fala para o marido, traga, bring also. Traga um pouco de leite, queijo, cervejas, tomates e carnes. O marido fala, então tudo bem, eu já estou, I'm going to buy all these things, eu já estou indo para comprar essas coisas no supermercado. Lá no supermercado ele vai falar para o balconista, por favor, você poderia entregar todas essas coisas que estão na minha lista na minha casa? E o atendente fala, certamente. Qual que é seu endereço? What, lembrando, isso aqui é o verbo to be, alunos. What is, aí nós vamos fazer a forma contraída, então vai ficar what's your address. I live na rua número 10, na Rua da Liberdade. Ok, muito obrigado. Algumas palavras para aumentar o nosso vocabulário. Guys, rapazes, trem, on the corner, na esquina, beat, aposta, breakfast, café da manhã, hungry, com fome, thirsty, com sede, waiter, garçom, just a moment, um momento, sugar, açúcar, bread, pão, butter, manteiga, rice, arroz, bean, feijão, to bring, trazer, cheese, queijo, beer, cerveja, meat, carne, deliver, entregar, things, coisas, Clark, balconista, address, endereço, outside, do lado de fora, to lift, erguer, voice, voz, weather, tempo. Vamos para a parte gramatical agora. Hoje nós vamos estudar os advérbios. Advérbios são palavras extremamente importantes, porque elas modificam outro advérbio, eles modificam o verbo, eles modificam o adjetivo. São palavras extremamente importantes que estão empregadas na frase com essas finalidades, igual eu já disse para vocês, modificar o verbo, advérbio ou outro, ou um adjetivo. Vamos para alguns exemplos. For examples, Brianna works hard. Brianna trabalha arduamente. She woke up late this morning. Ele acordou atrasado nesta manhã. They called me yesterday. Eles me ligaram ontem. Então nós temos advérbios que vão dar um sentido, uma modificação do modo, de afirmação, de negação, de intensidade. Esses advérbios então estão modificando a palavra, conferindo a ele um significado, conferindo a ele uma modificação temporal ou uma modificação no modo, na intensidade. Nós vamos ver agora alguns tipos de advérbios que são largamente empregados no inglês. Alguns exemplos nós vamos tratar nessa aula de hoje. Vamos ver alguns advérbios de lugar. Alguns advérbios de lugar nós temos, por exemplo, anywhere, que é em qualquer lugar, everywhere, que é em todo lugar, here, aqui, para lá, nowhere, que é em nenhum lugar, right, à direita, left, à esquerda, somewhere, em algum lugar, e there, que pode ser aí, ali ou lá. Olha os exemplos. Here comes the bus. Aí vem o ônibus. I have nowhere to go. Eu não tenho nenhum lugar para ir. I searched everywhere I could think of. Eu procurei em todos os lugares que consegui pensar. Mary fell down. Mary caiu. Então presta atenção que na hora que eu vou empregando esses advérbios de lugares, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma modificação. Por exemplo, olha o primeiro aqui. Here comes the bus. Aí vem o ônibus. Aí vem o ônibus. Nós estamos modificando o verbo. É agora, está vindo. Então nós temos um lugar. Esses advérbios, eles são advérbios de lugares. Uma das classificações deles. Advérbios de tempo. Nessa tabela aqui nós temos alguns exemplos de alguns advérbios temporais. Por exemplo, today, que é hoje, tomorrow, que é amanhã, yesterday, que é ontem, last week, que é semana passada, month, que é o mês, year, ano passado, next week, semana que vem. Olha os exemplos. I have an appointment today. Eu tenho uma consulta, um compromisso hoje. They called me yesterday. Eles me ligaram ontem. They will be here tomorrow. Eles estarão aqui amanhã. We are going to travel next week. Nós vamos viajar semana que vem.
Um outro tipo de classificação dos advérbios são os advérbios de frequência. Essa tabela aqui, ela resume a porcentagem. Qual é a porcentagem de frequência que em uma determinada ocasião ocorre? Então, dependendo da porcentagem, você vai usar um advérbio específico. Por exemplo, se uma coisa acontece 100%, sempre, nós vamos usar always. Always. Se uma coisa acontece 90% das vezes, nós vamos usar usually, que é o geralmente. 80% das vezes, a gente vai empregar o advérbio normally ou generally. Todos os dois, ou normalmente ou geralmente. 70% often ou frequently. Frequentemente, todos os dois. 50% das vezes, uma coisa está acontecendo, está repetindo 50% das vezes durante a semana, por exemplo, sometimes. 30% das vezes você tem aquela frequência. Nós vamos ter occasionally, que é ocasionalmente. 10% das vezes seldom, poucas vezes. 5%, uma coisa está acontecendo e repetindo. 5% hardly, ever, ou rarely, quase nunca ou raramente. Se uma coisa nunca acontece, never. Você vai usar never. Então presta atenção nesses advérbios de frequência. Esses advérbios de frequência, eles vão indicar com que frequência uma determinada, eles vão modificar ou o verbo, ou o advérbio, ou o adjetivo, indicando normalmente quantas vezes uma determinada coisa acontece. Isso é extremamente importante, alunos. Nós temos que prestar muita atenção nisso. Olha, por exemplo, os exemplos. I always cook dinner. Eu sempre cozinho jantar. Então, always. Karen often stays home on Saturday. Karen frequentemente fica em casa aos sábados. They usually watch movies together. Eles geralmente assistem filmes juntos. Aí, se vocês voltarem aqui na tabela, olha o geralmente. O geralmente é 80% das vezes. Durante a semana, 80% das vezes elas assistem o filme junto. Se você, igual este exemplo aqui, I always cook dinner. I always, eu sempre. Então, 100% das vezes é eu que faço o jantar, todo dia. Sou eu que faço o jantar. Se você quisesse, por exemplo, falar assim que 50% das vezes durante a semana eu que faço o jantar, você ia falar assim, I sometimes cook dinner. I sometimes cook dinner. Às vezes eu faço o jantar. Então, essa tabela é extremamente importante. Não é para vocês ficarem decorando, mas para vocês saberem que dependendo da frequência com que determinada coisa acontece, ou determinado fenômeno, ou determinada atividade sua acontece durante a semana ou durante o mês, você tem um advérbio específico que vai representar aquela probabilidade, representar aquela porcentagem de ocorrência. Ok? Agora nós temos advérbios de modo. Advérbios de modo são aqueles que vocês vão, para a gente fazer eles, aqui no exemplo, você vai acrescentar ly no final dos adjetivos. Olha, por exemplo, careful. Se você tem um adjetivo que é cuidadoso, se você quiser fazer um advérbio, você vai acrescentar o ly, vai ficar carefully, cuidadosamente. É aqueles que vão terminar em mente, e vão modificar, vai ser um modo como que vai ser feita uma determinada coisa. Você não faz a coisa de qualquer maneira, você faz a coisa cuidadosamente. Você não trabalha ou estuda de qualquer maneira. Você vai trabalhar e estudar cuidadosamente. Você vai acrescentar ly no final dos adjetivos. Happy, happily. Presta atenção. Aqui, como vocês já viram em aulas anteriores, quando a gente estava lá estudando, por exemplo, plural de substantivos, por exemplo, verbos na terceira pessoa, onde a gente ia modificando. Aqui também, na hora de você acrescentar o ly, nós temos que prestar atenção. Se o adjetivo terminar em y, precedido de consoante, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o y fora, vamos colocar i e vamos acrescentar ly. Então, a regrinha para a gente fazer o advérbio a partir do adjetivo é acrescentar ly. Quando ele terminar em y, precedido de consoante, você tira o y fora, coloca o i e coloca ly, igual está aqui. Olha o outro, heavy, heavily. Você tirou o y, colocou o i e acrescentou ly. Perfect, perfectly, perfeitamente. Quick, que é rápido, quickly, rapidamente. Quiet, quieto, quietly, silenciosamente. Serious, seriously, seriamente. Slow, devagar, slowly, vagarosamente.
Observa que eu acrescentei LY no final do adjetivo. Quando ele terminar em Y, igual o exemplo que foi mostrado aqui, você tira o Y fora, coloca I e coloca LY. Olha alguns exemplos. He runs quickly. Ele corre rapidamente. Sarah waited patiently. Ela esperou pacientemente. She played the tuba loudly. Ele tocou o trombone alto. She sang joyfully, but they sang sadly. Ela cantou alegremente, mas ele cantou de maneira triste. She walks slowly. Ela caminha vagarosamente. Nós temos algumas observações nos advérbios de modo. Essas observações, alunos, são importantes, sabe? São pequenas curiosidades, são pequenas regras que faz toda a diferença na hora que vocês estiverem resolvendo os exercícios em inglês. Prestem muita atenção para que vocês não errem. Então vamos prestar atenção nessa observação? Nem todos os adjetivos terminados em LY são advérbios. Alguns adjetivos terminados em LY continuam sendo adjetivos. Então aqui nós temos alguns exemplos de palavras que estão terminadas em LY, porque é importante que, geralmente quando você vê uma palavra em inglês terminada em LY, você já pode suspeitar que é um advérbio de modo. Sempre você já vai suspeitar. Porque existem algumas palavras que terminam em LY que continuam sendo adjetivo. Eles não são advérbios. Por exemplo, nós temos aqui elderly, que é idoso, friendly, que é amigável, lively, que é animado, lonely, que é solitário, lovely, que é amado, e silly, que é bobo. Então presta atenção, essas palavras aqui, apesar de terminar em LY, não são advérbios de modo. Entendeu? Presta atenção nisso aí. Porque muitas vezes, se tiver uma palavrinha dentro de alguma questão, interpretação de texto, terminou em LY, sempre você vai suspeitar que é um adjetivo de modo. Mas nem todas as palavras terminadas em LY são advérbios de modo. São advérbios de modo. Você vai suspeitar, terminou em LY, suspeita em advérbios de modo. Mas nem todas, nós temos algumas exceções, tal como está demonstrado aqui. Prestar atenção? Outra coisa importante, alguns advérbios de modo são irregulares, ou seja, não seguem a regra ao receber o LY. São eles. Olha para você ver, você tem um adjetivo e você tem um advérbio mostrado aqui nessa tabela. Mas não necessariamente você teve que acrescentar LY para fazer o advérbio de modo. Olha, por exemplo, daily é um adjetivo. Daily continua a mesma coisa. Dependendo do contexto, dependendo da frase, você vai ter que identificar se ele é adjetivo ou se ele é advérbio. Dependendo da frase. Ah, mas como que eu vou saber, professor? Adjetivos são palavras que modificam o substantivo. Se você tem um substantivo lá precedido de, ou antecedido ou precedido de uma palavra, por exemplo, esse daily, vai ser um adjetivo, se ele estiver modificando o substantivo. Já o advérbio, ele está próximo, perto, próximo, ou de um verbo, ou de um adjetivo, ou de outro advérbio, modificando ele. Então, presta atenção nisso, porque tem palavras que, dependendo do contexto, vai ser um adjetivo, e dependendo do contexto, vai ser um advérbio. Olha um outro exemplo aqui, fast, rapidamente é rápido. Good é bom, é um adjetivo. Well é bem, aí já é um advérbio. Hard, arduamente, hard, difícil. Lady, de maneira atrasada, tarde. Lady, tarde, no fim. Long, longamente. Long, longo. Wrong é errado. Wrong é erroneamente. Olha, essa é a outra observação dos advérbios de modo. Alguns advérbios que recebem LY possuem significados diferentes. Olha para você ver. Olha para você ver. O lady e o hard são dois exemplos importantes. São adjetivos, lady e hard, dependendo do contexto, dependendo da frase, aonde eles estiverem modificando o substantivo. Para você fazer o advérbio, continuam também, você não vai acrescentar LY. Vai ser de maneira atrasada, tarde. Yardo, o hard. Se você pegar esse advérbio e acrescentar LY nele, porque não era a regrinha lá dos slides anteriores,
onde eu falei para você que para fazer um advérbio de modo, você acrescenta ly ao final do adjetivo. E nós vimos algumas exceções nos 2 slides anteriores, e agora nós vamos ver que, dependendo da palavra, principalmente essas duas que eu estou mostrando aqui para vocês, se você acrescentar ly, você muda o sentido. Você muda o sentido do advérbio. Continua um advérbio, só que olha o sentido. Lately, recentemente ou ultimamente. Hardly, dificilmente, muito pouco ou quase impossível. Se você acrescentar o ly, você vai possuir significado diferente. Continua sendo advérbio, porém com outro significado. Ok? Olha os exemplos aqui agora. Desses advérbios de modo. Have I told you lately that I love you? Eu te disse ultimamente que eu te amo. In lady 29, the entire genome of corn was decoded. Então nós temos aqui no final de 2009 o genoma completo do milho foi decodificado. They arrived late at the party. Então eles chegaram atrasados na festa. Então prestem atenção, alunos. Nós temos que saber o quê? Nós estamos modificando o verbo. Olha o late, está perto do arrived. O arrived é o verbo chegar no passado. Está modificando. Olha para você ver, por exemplo, lately. Lately, ultimamente. Você disse ultimamente. O told, está modificando told. Então é um advérbio. É um advérbio extremamente importante. Os advérbios de intensidade. Os advérbios de intensidade são aqueles ao qual a intensidade de uma qualidade, de uma ação, dando ênfase à intensidade. Esses advérbios podem servir para modificar verbos ou adjetivos. Absolutely, absolutamente, almost, quase, completely, completamente, exceptionally, excepcionalmente, kind of, mais ou menos, tipo, meio que, particularly, particularmente, quiet, bastante, really, realmente, sort of, tipo, totally, totalmente, utterly, completamente, e very, muito. Então, esses daqui são alguns exemplos de advérbios de intensidade. Então, olha, alunos, presta atenção. Presta atenção nessa parte gramatical que nós vimos, que os advérbios, eles são importantes. Nós vimos advérbios de tempo, nós vimos advérbios de frequência, nós vimos advérbios de intensidade, nós vimos advérbios de modo. Esses advérbios que nós vimos, eles são palavrinhas que estão sendo empregados no texto. Numa interpretação de texto, uma pessoa pode mandar para você, dar um texto, dar questões, nós vamos fazer exercício disso depois, onde você vai ter que identificar se a palavrinha é um advérbio, se a palavrinha é um verbo, se a palavrinha é um adjetivo, se ela é um substantivo, se ela é uma preposição. Então, olha, ao longo dessas aulas nossas que nós estamos vendo e assistindo, nós estamos fazendo exercícios da parte gramatical, que é importante, não deixando de lado de enriquecer o nosso vocabulário. É extremamente importante a gente prestar atenção nisso, porque essas palavras tornam a nossa interpretação mais eficaz. Com isso, nós vamos encerrar nossa aula de hoje. Um bom dia para vocês. Leiam o material que eu estou enviando. Se tiver dúvida, podem perguntar. Um grande abraço a todos.